Fala, investidores! Bora para mais uma aula? Bom, nessa aula a gente vai abordar o tema: por que existe imóvel de leilão? É um tema que a gente tem que estar na ponta da língua, essa explicação, porque no decorrer da sua carreira nesse mercado vão aparecer bastante curiosos, bastante pessoas interessadas, e uma das principais perguntas que surgem no início desse interesse é essa pergunta, esse questionamento. Então, quando você se deparar com um possível investidor e ele acaba te fazendo esse questionamento, você, obviamente, tem que estar com a explicação de cor salteada. Você não pode vacilar na resposta. Então, tudo tem um começo. Ninguém nasce sabendo, obviamente. Então, aqui a gente vai passar por esse tema. Para uns podem ser extremamente básico, mas para outros podem ser necessários passar por esse assunto para adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de propriedade. Então, por que existe imóvel de leilão? A gente vai iniciar respondendo essa pergunta com a seguinte resposta. Para eu responder essa pergunta, eu preciso falar sobre as modalidades de leilão, porque elas acabam se diferenciando na resposta. Então existem duas modalidades, dois tipos de leilão: o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Bom, começando aqui com esse slide, onde a gente vai abordar o leilão judicial. Como o próprio nome já deixa bem claro, se tratando de imóvel judicial, ele é realizado pelo Poder Judiciário. Ou seja, vai ter um envolvimento de um juiz, certo? E ele tem a sua natureza, que pode ser natureza de dívidas trabalhistas, como por exemplo um empresário que acabou entrando em falência na sua empresa e os bens da empresa não foram suficientes para pagar as dívidas trabalhistas. Houve ali uma desconsideração da personalidade jurídica e os bens dele particulares podem também responder para pagar essas dívidas. Então, por exemplo, nesse caso, dívidas trabalhistas também pode acontecer com imóvel particular, dependendo se não é o único imóvel, assim por diante, pode ser utilizado para penhora, para sanar dívidas trabalhistas. Também tem natureza civil, por exemplo, eu empresto 100 mil para o Joãozinho não me paga, eu entro contra um processo contra ele, e também existe a possibilidade dos bens imóveis entrarem no processo de penhora para quitar a dívida, e também as dívidas tributárias. Então tem essas diversas naturezas de dívidas, mas só para você sintonizar e começar a entender um pouco mais. A origem desses bens imóveis, eles são leiloados em decorrência de uma decisão judicial, ou seja, o juiz sentenciou no processo essa penhora desse imóvel para que ele possa ir a leilão. Então, conforme está escrito aqui, é um resultado de um processo de expropriação de bens do próprio devedor. Então, o leilão judicial só pode ser realizado após o esgotamento de todas as tentativas de pagamento da dívida. O que isso quer dizer? Esgotamento das tentativas para pagar a dívida. Existe uma ordem preferencial de penhora de bens, e ela é estabelecida no artigo 835 do Código do Processo Civil. Então, essa ordem ela vai estabelecer como que a dívida pode ser saldada e em qual vai ser a preferência dos bens que podem ser utilizados para quitar a dívida. Obviamente, quem tem a dívida, que é o devedor, e quem está buscando saldar, né, que é o credor, ele quer o quê? Ele quer o dinheiro. Então, qual que é o número 1 de preferência? O próprio dinheiro em espécie. Então, se porventura houver ali dinheiro disponível no banco, o que vai responder à dívida primeiro vai ser o dinheiro em espécie. E depois vem o título da dívida pública, que também é mais fácil para liquidar e pagar a dívida. Títulos e valores mobiliários. Posteriormente, veículos. Então, se ele tem um veículo, é mais fácil penhorar o veículo para quitar a dívida. Para depois desses todos elencados, aí sim chega nos bens imóveis. Então, percebe-se que tem sim uma ordem preferencial com bastante itens. Esses aqui são os principais elencados. E quando chega nos bens imóveis, que daí entra na nossa seara, né? Que são os imóveis penhorados. E aqui, bom, agora aqui se tratando de leilão extrajudicial, diferentemente do leilão judicial, onde tem o envolvimento do juiz, aqui não vai ter nenhum tipo de atuação de um juiz. Aqui ele é realizado por empresas que praticam o uso de contrato de alienação fiduciária. Então, como exemplo mais prático, o banco. Então, aqui é uma empresa privada que acaba fazendo esse uso, né, do contrato de alienação fiduciária. Para vocês entenderem um pouco mais sobre alienação fiduciária no financiamento.
Enquanto você faz o financiamento, enquanto o valor total do empréstimo, que é o financiamento, não é quitado, o comprador pode usufruir do imóvel, mas essa casa ou apartamento é uma garantia de pagamento ao banco. Ou seja, eu fui lá, fiz o financiamento, tem ali o valor de entrada, no caso, porém, o banco, ele vai quitar a dívida do imóvel que eu estou comprando. Chama interveniente quitante. Depois a gente mais à frente vai aprofundar nesse termo para vocês compreenderem detalhadamente. Mas no caso prático é isso. Eu fui lá, comprei um imóvel através do financiamento. Nesse caso, o banco vai pegar e vai quitar a dívida, o valor total do imóvel que eu estou comprando. Porém, eu não estou pagando à vista, né? O banco ele vai ficar como proprietário do imóvel em si e eu vou ficar como quem está usando o bem diretamente. Mas eu não sou o proprietário até eu quitar a dívida. Compreende? Então, isso é uma alienação fiduciária. A fidúcia, o termo dela é confiança. Então, obviamente, está interligado com o seu nome na praça. Se você tem ali crédito no Serasa, por exemplo, você consegue fazer o financiamento e utilizar dessa confiança que o banco está te dando. Então, ele vai utilizar o seu nome com a sua confiança, com os seus créditos, e você vai deixar como alienação fiduciária o próprio imóvel. Então, você utiliza o dinheiro do banco para pagar, para comprar um imóvel e deixa o imóvel em si alienado. A partir do momento que você quitar todas as suas dívidas, aí sim você se torna o proprietário exclusivo do imóvel em questão. Então aqui a origem é essa que está descrita aqui. Os bens são leiloados em decorrência de um descumprimento de acordo entre as partes. Então se nesse caso em questão eu fiz o acordo com o banco de alienação fiduciária através do financiamento e eu acabei inadimplindo, deixei de pagar também essa parcelas, o meu imóvel também vai para leilão. Então, aqui a sistemática é essa. Se você deixar de pagar o seu financiamento, ele vai acabar indo para leilão para quitar o valor restante da dívida. Beleza, pessoal? Então aqui é mais uma aula. Lembrando que aqui temos a nossa querida frase, a nossa mensagem final. E eu não vou deixar de ler nenhuma aula para isso cravar aí na memória de vocês. Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total. Buscar o seu último limite e dar o melhor de si. Então, como sempre, dê o seu melhor, faça seus estudos, faça a aula, aproveita e você estará mais um passo próximo à sua primeira arrematação. Fechou, pessoal? Até a próxima aula.